O Ministério Público Federal, através da Operação Lava Jato, convocou essa coletiva para manifestar a sua preocupação com a atribuição do regime de urgência ao projeto de lei 3636 de 2015, oriundo do Senado Federal, e a possibilidade de sua tramitação muito rápida, sem uma discussão apropriada no âmbito da Câmara dos Deputados, e, em especial, frente à possibilidade da aprovação de uma regra que concederia uma ampla anistia a graves crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro que foram investigados e estão sob investigação na Operação Lava Jato. Dito isso, eu passo a palavra ao Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, que vai explicar um pouco melhor esse assunto. Boa tarde a todos. Em relação a esse projeto de lei 3636, é preciso dizer que nós não estamos nos manifestando de maneira alguma, contrariamente a uma ampla discussão de mudanças na lei que trata dos acordos de leniência. Entretanto, nós estamos nos manifestando contra este caráter de urgência dado a um projeto, inclusive com a tramitação de último minuto de um substitutivo. Um substitutivo este que, trazido à lei, transformado em lei, implicaria na extinção da punibilidade, ou seja, na anistia de todos os crimes acontecidos na Lava Jato que sejam do âmbito daquela empreiteira. Então, uma empreiteira faz um acordo com o executivo e todos os crimes, aqueles que já foram, inclusive, sentenciados, são anistiados. Nós teremos os bens bloqueados devolvidos, os valores eventualmente já ressarcidos aos cofres da Petrobras também deverão ser devolvidos. Então, portanto, nós estamos diante de uma preocupação legítima em relação a um projeto de lei que tem a sua tramitação válida, mas que não merece ser aprovado sem uma ampla discussão por parte da sociedade, por parte do Ministério Público, inclusive no âmbito de outras medidas anticorrupção que já estão em tramitação na Câmara Federal. Boa tarde. Eu queria saber se vocês também têm preocupação que isso afete acordos de leniência que estão em corrente negociação ou que venham a ser negociados no âmbito do Lava Jato. Poderia só falar o nome e o veículo, por favor? Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu gostaria de saber se o Ministério Público tem preocupação que isso afete os acordos de leniência que estejam em atual negociação ou futuramente venham a ser negociados no âmbito da Lava Jato. Com certeza. Se for aprovada uma emenda de plenário, como aquela que circulou, que concede uma anistia ampla e automática a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, isso impacta todo o cenário de negociação de acordos de leniência e pode implicar, inclusive, o desinteresse das empresas em trazer novos fatos, informações e provas sobre crimes que ainda não foram descobertos. Porque se essa empresa fizer um acordo com um ente da administração pública, não só na Lava Jato, mas em outros entes da federação, estados, municípios, essa empresa automaticamente conseguiria trazer uma imunidade, uma anistia para os crimes praticados por seus executivos e funcionários. A partir disso, diminui o interesse ou aniquila o interesse, isso aniquila o interesse da empresa em buscar o Ministério Público para entregar novas informações, novas provas, inclusive de crimes graves. É público e notório que existem grandes negociações e leniências, não só uma, existem a todo momento empresas que buscam o Ministério Público para fazer negociações, e essas negociações todas poderiam, sim, ser muito prejudicadas e por terra. Ela prejudicaria tanto que nós não teríamos mais, efetivamente, uma operação Lava Jato. Ela transformaria em outra coisa que não uma investigação de sucesso de crimes de corrupção. Ricardo, do Estadão. Então, essa é mais uma ofensiva contra a Lava Jato e especificamente contra os acordos de leniência, especificamente. Quer dizer,
antes do Congresso já não tem aparecido outras movimentações, seja do Executivo e do Legislativo, nessa tentativa de dificultar os acordos que foram feitos até agora? Na verdade, esta tentativa de modificação da lei de leniência não é nova. Nós já tivemos a medida provisória 703 no governo anterior, que modificou também para pior os acordos de leniência. Por sorte, ela não foi confirmada pelo Congresso Nacional. Também isto está dentro de um amplo receituário que visa diminuir os efeitos da Operação Lava Jato em diversos âmbitos políticos e empresariais, como nós temos no caso da repatriação e também na tentativa de anistia do Caixa 2. Tudo isso nada mais é que faces do mesmo fenômeno. Oi, boa tarde. Isabela da Globo News. Doutor Carlos, o senhor acha ainda que é possível que empresas ainda façam lobby na Câmara para tentar emplacar esse tipo de lei, ainda nesse momento da investigação? Os próprios termos do substitutivo do relator eles são tão amplos que eu não vejo como não exista interesses dos investigados na aprovação dessa matéria. Ela libera totalmente as pessoas de qualquer responsabilidade criminal. E isto significaria enterrar a Operação Lava Jato. Só fazer uma explicação sobre essa fala. Nós não estamos aqui imputando especificamente esse texto ao relator. Circulou um substitutivo, esse substitutivo tem lá no seu texto o nome da pessoa que é responsável pela comissão, mas isso não significa que foi ele que redigiu, ele que propôs. É um texto que está circulando na Câmara dos Deputados e que traz essa previsão específica de anistia a crimes praticados por pessoas relacionadas a empresas que façam acordos de leniência. Do mesmo modo, nós reconhecemos a ampla autonomia do Congresso e a pertinência da discussão de matérias como essa. Agora, nós acreditamos que matérias como essa devem estar sujeitas a ampla discussão com a sociedade, com o Ministério Público, com entidades não governamentais, inclusive sobre os reflexos e potenciais impactos de uma reformulação da legislação da leniência sobre grandes investigações, inclusive a Lava Jato. Nós não poderíamos comentar essa pergunta porque seria especulação. Não temos evidências, né? Não é algo que a gente possa comentar. Doutor Marcelo, do Jornal Nacional, vocês naturalmente sabem que a tramitação de urgência foi suspensa hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e queria saber o que a Força Tarefa tem para contribuir na discussão de um projeto que, na avaliação de vocês, contemple o que seria o correto e o que defende e que protegeria a Operação Lava Jato. A aprovação da urgência foi suspensa há poucos minutos atrás, depois de nós convocarmos essa coletiva para a gente se manifestar quanto à nossa preocupação. Agora, essa não aprovação da urgência, a questão de minutos atrás, não significa que isso não poderá ser aprovado a toque de caixa, em seguida aprovado o próprio projeto no mesmo dia. Essa mobilização que existiu, com a assinatura de diversos líderes partidários para aprovação da urgência na apreciação desse projeto, que nos traz essa preocupação e nos traz a preocupação de que essa discussão possa voltar e a toque de caixa sem uma reflexão mais detida a qualquer momento. Gostaria de acrescentar que nós temos discutido com o Congresso em outras situações, em outros projetos de lei, modificações em leis relativas à leniência. Nós temos participado, nós fomos surpreendidos com esta tramitação com urgência desse projeto específico. Então, nós não estamos reclamando, nos indispondo em relação a uma mudança. Talvez a mudança seja necessária, nós temos algumas ideias a contribuir. O que nós não concordamos é que isso seja feito desta forma e com este impacto que eu acredito que não seja do interesse da sociedade brasileira. Eu queria fazer mais uma pergunta. Assim, a gente teve
na verdade, eu pessoalmente tive pouco tempo para ler na íntegra as alterações propostas. Assim, o ponto crucial que preocupa é o fato de permitir que a leniência seja firmada por outros órgãos de controle que não o Ministério Público? Existe um substitutivo que está anexado ao projeto, e esse substitutivo é a maior fonte de nossa preocupação. Ele traz uma série de desincentivos ao acordo de leniência, mas o principal dele é a extinção automática da punibilidade dos crimes cometidos. Isso significa, se uma empreiteira dessas que já tivemos os executivos condenados fizer o acordo com o executivo nos termos desse projeto, todos esses executivos, mesmo presos, já condenados, eventualmente até com trânsito em julgado, terão sua punibilidade extinta, serão imediatamente soltos por não terem mais responsabilidade por crime algum. Esta mudança está nesse substitutivo, que foi apresentado na última hora, junto com a aprovação, ou com a tentativa de aprovação do regime de urgência, e é o motivo principal da nossa insurgência hoje. Boa tarde, Thaisa, da Rede Vida de Televisão e da TVN do Panamá. Eu gostaria de saber dos impactos também internacionais que poderia haver sendo aprovado esse projeto de lei, com relação aos acordos de leniência e a captação de provas no âmbito internacional. Nós temos diversos acordos de leniência em fase de negociação. Uma aprovação de uma medida desta forma, com urgência e com essa extinção da punibilidade, possivelmente tornaria inútil para essas empresas fazer qualquer acordo conosco. E isso impactaria na produção de provas em relação a crimes cometidos no Brasil, não só crimes federais, crimes estaduais, mas também crimes eventualmente cometidos no exterior. Certamente haveria impacto em todas as provas que nós poderíamos produzir de outros crimes. Só para deixar muito claro, essa previsão desse substitutivo circulou no Congresso, ficou disponível a várias pessoas, inclusive a assessoria parlamentar do Ministério Público Federal no Congresso, que nos encaminhou esse texto com preocupações. E a preocupação esse projeto autorizaria que um acordo fosse feito apenas com uma entidade da administração pública direta, trazendo impactos para a atuação, inclusive, do Ministério Público, e quem que seria salvo com esse tipo de acordo? Quem seriam salvos? Todas as pessoas vinculadas à empreiteira, diretamente salvos, porque a punibilidade dessas pessoas seria extinta, ou seja, essas pessoas não poderiam ser punidas. Agora, indiretamente, seriam salvos todas aquelas pessoas, no Brasil e no exterior, que seriam apontadas como criminosas na negociação por aquela empresa. Porque aquela empresa passa a não ter interesse de negociar um acordo em que revele amplamente fatos, porque ela não vai negociar com o Ministério Público. Isso abre portas para um uso incorreto da leniência a fim de abafar a investigação. A nossa perspectiva é de que, se for aprovado esse substitutivo que circulou a esse projeto 3636/2015, a Lava Jato estará ferida de morte. Na prática, existe um risco do Ministério Público Federal ficar fora das leniências, né? Já que, por exemplo, ela iniciar uma leniência com o Tribunal de Contas, seria isso? A preocupação... Não, a nossa preocupação não é essa, nesse momento. A nossa preocupação, nesse momento, é que uma leniência feita com qualquer pessoa que seja, especificamente. Nesse caso, não está prevista com o Ministério Público, mas nossa preocupação externada nesse momento não é essa, não é isso que vai ferir de morte a Lava Jato. O que fere, claro que isso é ruim, a gente poderia discutir isso, deve estar sujeito a ampla discussão. Agora, o que fere de morte a Lava Jato, e que é a razão de nós convocarmos uma coletiva para externar a nossa preocupação, é o fato de que acordos feitos com pessoas jurídicas, com a União, com estados, com os municípios, poderão automaticamente garantir a extinção da punibilidade de todas as pessoas que praticaram crimes, sejam pessoas investigadas, processadas, ou até mesmo pessoas que já foram condenadas criminalmente. E que essa possibilidade desse tipo de acordo
desincentivará que a empresa venha negociar com o Ministério Público e entregue fatos e provas que não foram revelados ainda ao longo da investigação. Ou seja, isso impede a expansão das investigações, a entrega de informações e provas sobre crimes praticados por políticos, por outros empresários, por pessoas que residem no exterior, por outras empresas e assim por diante. Deixa eu ressaltar que, nesse projeto, nesse substitutivo, não existe mais a exigência de que se apresentem fatos outros que levem a outros crimes cometidos por pessoas daquela empresa que está celebrando a leniência. Isso também é um fato muito delicado. Imagine num pequeno município. O município é autorizado por esse substitutivo a celebrar um acordo no qual o principal beneficiário possivelmente será a própria administração, porque não terão os fatos relativos a ela revelados pela empresa. Então, isso é muito delicado e muito importante. Este substitutivo e essa discussão desta maneira nos traz imenso prejuízo, mas traz prejuízo para todo o combate de corrupção no país daqui por diante. Vocês enxergam uma sintonia com o que tem defendido o Tribunal de Contas da União, que tem, inclusive, alguns seus membros investigados pela Lava Jato? E um segundo aspecto, se isso influencia diretamente também nas delações, quer dizer, vai haver um efeito cascata nas delações de pessoas. Por que seria feita uma delação se você pode conseguir esse mesmo benefício através de um acordo de leniência feito pela sua empresa? Nós teríamos uma restrição desses acordos a pequenos operadores, talvez, de menor importância, mas tão logo eles nos revelassem os fatos relativos àquela corrupção, possivelmente tudo cairia por terra por um acordo de leniência feito com as empresas envolvidas. Então, não haveria possibilidade de um acordo de colaboração substituir o ganho das investigações que o acordo de leniência traz. Quanto ao Tribunal de Contas, nós temos uma relação muito boa com o corpo técnico, com os ministros do tribunal. Nós procuramos atuar em conjunto. O tribunal foi muito importante no começo da Lava Jato, principalmente, nos revelando indicativos de ilicitudes nos contratos da Petrobras. Nós temos algumas divergências quanto ao acordo de leniência. Entretanto, essas divergências não impedem que nós achemos um caminho comum, desde que todas as partes possam sentar na mesa e discutir livremente e com paciência e com calma este assunto, não da maneira como está sendo tratada hoje. Não, na verdade não. Ele é ao contrário, ele até atinge até os interesses do próprio Tribunal de Contas, no sentido de ser um órgão de controle. Doutor, é possível que dessa discussão que vocês consideram hoje um tanto quanto distorcida, surjam acordos via CGU, por exemplo, cujas penas e as multas possam depois não ser, ao menos, revisadas ou avalizadas pelo MPF? E outra coisa, qual é o modelo de leniência que a Força Tarefa da Lava Jato apoiaria hoje em discussão no Congresso? Em relação às multas, obviamente, se você não tem a necessidade de apresentar fatos novos, você não tem a necessidade de responsabilizar os seus próprios executivos, porque eles vão ser, ao contrário, beneficiados pela lei, o que você está trocando é dinheiro pela não punição dessas pessoas e dessa empresa. Vai ser um esquema em que a corrupção da empresa vai ser um assunto mensurado economicamente, porque a única questão relevante aí é a multa. Então, nós vamos ter, na verdade, um incentivo à corrupção. Nós não apoiamos especificamente nenhum modelo. Nós acreditamos que nós temos que sentar na mesa e discutir com o Congresso, como já está sendo feito em algumas outras comissões, mudanças na lei. A lei precisa ser aperfeiçoada, mas ela é uma lei anticorrupção. E da maneira como está, ela é uma lei que favorece os corruptos. Última pergunta. Doutor Carlos, o senhor citou um passant, queria que o senhor falasse mais das semelhanças do trâmite desse projeto com a lei, aquele projeto que
aumentaria as pessoas que poderiam ser atingidas pela repatriação de valores que estavam no exterior? Todas essas situações, até recentemente nós tivemos uma tentativa de aprovação de anistia do Caixa 2, elas revelam uma desconsideração por parte de certas lideranças partidárias da necessidade de se discutir amplamente esses projetos. Esses projetos, eles atingem bens, interesses da população. A população está nas ruas propondo o combate à corrupção, apoiando o combate à corrupção. Quando você permite a repatriação de valores ilícitos, quando você quer anistiar o Caixa 2 e quando você propõe uma reforma da lei de leniência que extingue a punibilidade de todos os crimes, você realmente não está mandando uma mensagem de acordo com o interesse da população. Eu creio que esta é a semelhança entre todos esses casos. Veja bem, eu não estou defendendo aqui leis punitivas, porque isso é uma discussão muito difícil. Nós temos as 10 medidas contra a corrupção que têm propostas que tornam muito mais certas as condenações por corrupção. Nós temos que medir a punição e a certeza da punição. Então, nesse sentido é que nós precisamos discutir quaisquer projetos de natureza penal ou que tenham efeitos penais. É isso, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Damos por encerrada a coletiva de imprensa.